Em um mundo onde os laços familiares são muitas vezes considerados sagrados, Maria, uma mulher de 50 anos, se vê imersa em uma descoberta surpreendente e controversa. Após um divórcio, tudo muda quando ela começa a enxergar seu filho, Pedro, de 30 anos, sob uma nova luz. Em uma noite que deveria ser comum, eles se deparam com emoções inesperadas que ameaçam quebrar os limites do que é aceitável. Como será que essa conexão entre mãe e filho irá evoluir? Prepare-se para uma história que desafia expectativas e explora o amor em suas formas mais complexas. Maria sempre foi uma mulher de vida simples. Aos 50 anos, ela se viu em uma nova fase de sua vida após o divórcio. Com o filho Pedro, de 30 anos, morando com ela, a solidão parecia mais intensa. Maria admirava Pedro não apenas como seu filho, mas pela sua beleza e caráter. A relação deles sempre foi próxima, quase como amigos. Em uma noite, após mais um jantar típico brasileiro, Pedro sugeriu assistir a um filme. Ao longo da trama, Maria percebeu um olhar diferente em Pedro, que despertou nela sentimentos há muito esquecidos. A tensão aumentava na sala, enquanto Pedro se inclinava mais perto, e uma inquietante sensação de proximidade começou a invadir Maria. Algo estava mudando entre eles, e ela não sabia como lidar com isso. Passaram-se dias desde aquela noite e a sensação estranha continuava a incomodar Maria. Ela tentava redirecionar sua atenção para a rotina de casa e suas atividades, mas o olhar de Pedro a perseguia. Um dia, enquanto ela arrumava as coisas, encontrou uma foto antiga da infância de Pedro. O riso inocente dele a fez sorrir e refletir sobre como ele cresceu. Ao mesmo tempo, um desejo inexplicável brotava em seu coração. Naquela noite, enquanto o vento soprava levemente, Maria decidiu preparar um jantar especial, pensando em como poderia se reconectar com seu filho. Quando Pedro chegou em casa, seus olhos brilharam ao ver a mesa posta. No fundo, Maria sentia que algo estava prestes a acontecer, uma conversa que poderia mudar tudo entre eles. Enquanto compartilhavam histórias e risadas, Maria se sentia mais atraente e viva do que há muito tempo. A conexão entre Maria e Pedro crescia a cada dia. Conversas que antes eram corriqueiras agora tinham significados ocultos, e toques acidentais provocavam arrepios em ambos. Em um domingo ensolarado, decidiram fazer uma caminhada pelo parque. O clima era leve, e as flores coloridas iluminavam o cenário. Enquanto caminhavam juntos, Maria sentiu a mão de Pedro tocar a sua. Um instante delicado, mas significativo. O coração de Maria disparou, e ela teve certeza de que Pedro também estava sentindo aquilo. Em um impulso, Maria parou e encarou os olhos de Pedro. Ela percebeu que havia algo mais entre eles, algo que não poderia ser ignorado. Com a coragem ganhando força, Maria decidiu que precisava ser honesta com seus sentimentos. Afinal, a vida era curta e, por mais complicado que fosse, ela não podia fugir do que sentia. Naquela noite, Maria decidiu colocar suas cartas na mesa. Assim que Pedro voltou para casa, ela o chamou para a sala. O clima tenso, mas ao mesmo tempo elétrico, a fez hesitar. Com um pouco de coragem, ela começou a falar sobre a conexão que sentia entre eles. Pedro a ouviu em silêncio, e ao terminar, sentiu um misto de alívio e nervosismo. Para sua surpresa, Pedro admitiu que também sentia algo mais profundo que amizade. O momento era delicado e poderoso. Entre risos nervosos e sorrisos tímidos, Maria e Pedro se aproximaram, finalmente abrindo seus corações. Naquele instante, Maria compreendeu que os sentimentos não eram errados, mas parte de uma vida que os unia de uma maneira única. A partir dali, suas vidas nunca mais seriam as mesmas, e um novo capítulo se desenhava à frente deles, repleto de possibilidades inesperadas. Com o coração acelerado, Maria acordou na manhã seguinte, tentando processar a revelação da noite anterior. Ela ainda não conseguia acreditar que Pedro também sentia o mesmo. A luz do dia entrava pela janela, trazendo uma nova perspectiva sobre sua vida. O aroma do café fresco invadiu a casa, e Maria começou a preparar o café da manhã, com a mente borbulhando de perguntas e reflexões. Como poderiam seguir em frente após aquela conversa? Tentando se distrair,
Maria decidiu fazer um esforço para manter a normalidade, enquanto o coração pulsava forte pela expectativa. Quando Pedro chegou à cozinha, um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente. Ambos estavam cientes da nova dinâmica, mas antes de qualquer palavra ser trocada, um simples olhar carregava uma carga de emoção. Maria tentou ser casual, puxando conversa sobre o dia, mas logo percebeu que o assunto não seria tão fácil de evitar. Após algumas tentativas de manter a conversa leve, Maria resolveu que era hora de falar novamente sobre aquilo que unia os dois de forma extraordinária. Ela sabia que precisava de mais clareza e, quem sabe, um jeito de transformar aquela tensão em algo construtivo. Durante o café, Maria decidiu que precisava ser direta. Com um gole de café, respiração profunda, ela abriu o coração mais uma vez. Pedro, eu acho que nós precisamos entender os nossos sentimentos, começou ela, tentando manter a voz firme. Pedro a olhou com mais intensidade agora, como se estivesse esperando por aquelas palavras. Nunca pensei que poderia sentir isso por você, mas desde aquela noite tudo mudou para mim. Maria viu a honestidade nos olhos do filho. Ele confessou que a proximidade deles fazia com que sentisse um calor especial, como se estivesse vendo a mãe sob uma nova luz. Eles estavam navegando por um território inexplorado, e a sinceridade entre mães e filhos era essencial em momentos como aquele. A conversa fluiu, com ambos discutindo o que sentiam, e tornaram-se cada vez mais confortáveis com a vulnerabilidade. Era um passo complicado, mas também libertador. Ao final da conversa, a leveza estava de volta, e havia um sentimento de esperança. Maria sabia que era necessário transformar isso em algo bonito, mas ainda restava a questão: como poderiam lidar com o que realmente sentiam sem que os outros soubessem? Depois daquela conversa reveladora, Maria e Pedro optaram por explorar seus sentimentos de maneira gradual. Em um impasse emocional, eles decidiram manter a situação em segredo, pelo menos por enquanto. O tempo passava, e a tensão crescente entre eles parecia resultar em uma conexão ainda mais profunda. As interações cotidianas adquiriram um novo sabor. Pedro começou a trazer flores para Maria, e ela, por sua vez, preparava seus pratos preferidos, ambos imersos em gestos carinhosos que frequentemente deixavam os dois em um estado de expectativa. As pequenas coisas, como risadas compartilhadas e olhares cúmplices, passaram a ser um alicerce de um novo tipo de relacionamento. Maria encontrava alegria nos pequenos momentos, mesmo que houvesse uma mistura de confusão acerca do destino daquela relação tão singular. Entretanto, tudo parecia perfeito até que um dia, um amigo de Pedro o convidou para um jantar, e Maria não pôde evitar a ansiedade. O que aconteceria quando alguém visse a química entre eles? Como poderiam manter a normalidade em meio a esse furacão de sentimentos? As dúvidas ressoavam na mente de Maria, mas a vida seguia, e ela decidiu que teria que lidar com tudo isso de cabeça erguida. No dia do jantar, Maria se viu em um dilema. De um lado, a vontade de se separar das inseguranças, e de outro, o receio de que a relação que havia se formado entre ela e Pedro pudesse ser exposta. Enquanto se preparava, Maria se questionava: será que isso é certo? Dessa forma, arrumou-se com mais cuidado do que o habitual e decidiu que usaria um vestido que lhe trouxesse confiança. Quando Pedro chegou e a viu, seus olhos brilharam de admiração, e Maria sentiu o coração disparar. Havia algo entre eles que transcendeu o comum. No jantar, rodeados por amigos e risadas, Maria e Pedro se esforçaram para agir normalmente, mas os olhares furtivos e sorrisos maliciosos denunciavam a conexão especial que existia entre mãe e filho. As palavras trocadas eram repletas de segundas intenções, mas logo o clima mudou quando o amigo de Pedro fez uma piada sobre relacionamentos. O coração de Maria parou momentaneamente, mas Pedro apenas sorriu, deixando claro que estava ali para apoiá-la. O jantar acabou, mas Maria sabia que o que vivenciaram juntos só iria continuar a crescer, e, apesar da pressão externa, a relação deles estava tomando forma e se solidificando, levando-os a procurar um futuro que ninguém poderia prever. Com a intensidade do momento ainda ecoando em seus corações, Maria e Pedro decidiram que precisavam explorar essa nova fase de sua relação. Às vezes, as palavras eram insuficientes, e foi assim que começaram a descobrir uma nova forma de conexão.
Os dias seguintes foram repletos de olhares cúmplices, sorrisos discretos e toques que antes eram apenas familiares, mas que agora passaram a carregar um significado especial. Nas janelas do coração de Maria, a luz do amor estava finalmente entrando, e mesmo que a sociedade tivesse seus próprios parâmetros, ela sentia que o que havia entre eles era genuíno e sincero. Ao acordar numa manhã ensolarada, Maria decidiu que era hora de compartilhar esse novo entendimento com Pedro, e talvez até planejar algo lindo para eles, algo que marcasse esse passo que estavam dando juntos numa nova direção. Maria preparou um café da manhã especial, colocando todo o seu carinho em cada detalhe. Os cheiros da comida e o calor da casa a faziam sentir-se viva e cheia de esperanças. Quando Pedro entrou na cozinha, seu olhar foi atraído pelas delícias à sua frente. O que era considerado um momento simples parecia agora um banquete simbólico de uma nova vida. Conversaram animadamente, com Maria se sentindo cada vez mais à vontade para expressar os novos sentimentos. A visão dele com um pedaço de pão na mão, sorrindo para ela, fez seu coração acelerar. Entre uma garfada e outra, surgiu um momento mágico, seus olhares se encontraram, e Maria se lembrou da conexão que haviam celebrado na noite anterior. Era como se viessem de um lugar distante e secreto, prontos para explorar juntos o que o futuro reservava para os dois. Naquela noite, Maria e Pedro decidiram que iriam a um festival de música local, algo que ambos adoravam. O ambiente estava vibrante, com pessoas dançando e risadas ecoando por todos os lados. Enquanto caminhavam pelo festival, a atmosfera era repleta de alegria e descontração, e Maria se deixou levar pela música. Pedro, ao lado dela, sentiu-se mais à vontade do que nunca para segurar sua mão. Eles dançaram, riram e até compartilharam um picolé, um gesto lúdico que despertou em Maria a criança que existia dentro dela. Em um momento em que a bandinha estava tocando uma canção suave, Pedro puxou Maria para mais perto e a olhou diretamente nos olhos. O mundo ao redor parecia ter desaparecido, e ela se perdeu na profundidade do olhar dele, percebendo que a felicidade que sentia estava ali, presente. Aquele festival não era apenas uma diversão passageira, era a celebração do amor que estava florescendo entre eles, um amor que transcenderia qualquer norma ou convenção. Nos dias que se seguiram, Maria e Pedro começaram a explorar essa nova dinâmica de maneira mais aberta. Eles conversavam sobre tudo, desde experiências passadas até sonhos e medos do futuro. Maria percebeu que essa relação, que inicialmente parecia complexa, tornou-se uma fonte de conforto e felicidade. Ouvindo o que Pedro tinha a dizer, ela sentia que suas experiências de vida se entrelaçavam de uma maneira única. Durante um repasse de memórias, Maria contou a Pedro sobre suas inseguranças e seus anseios de juventude. Pedro, por sua vez, compartilhou projetos de vida que nunca havia discutido antes. Esse novo espaço de vulnerabilidade fez com que ambos se sentissem mais próximos, criando um laço de confiança. Maria percebeu que a jornada deles não seria simples, mas estava disposta a enfrentar os desafios que viessem, sabendo que o amor verdadeiro encontraria um caminho. Juntos, eles estavam aprendendo a amar e a se amar, algo que nunca imaginariam estar fazendo assim, em um momento tão inesperado da vida. Certa manhã, Maria acordou com um misto de ansiedade e excitação. A revelação de seus sentimentos por Pedro estava mais viva do que nunca e, impulsionada por essa nova certeza, decidiu que era hora de explorar essa nova fase de um jeito diferente. Após o café da manhã, Maria sugeriu que fossem passar o dia na praia, um lugar que ambos adoravam. Com a ideia germinando, ela viu a alegria nos olhos de Pedro. Na praia, a conexão poderia se manifestar em um ambiente descontraído, longe das pressões do cotidiano. O dia ensolarado parecia promissor, e Maria se vestiu com um vestido leve, sentindo-se renovada. Chegando à areia, eles se dedicaram a momentos simples, como brincar na água e construir castelos de areia. Maria, ao se molhar, não pôde evitar as risadas e olhares cúmplices com Pedro. Os toques acidentais naquele cenário leve despertaram emoções que pareciam dançar ao ritmo das ondas. Entre risadas e brincadeiras, Maria percebeu que a intimidade emocional poderia ser acompanhada por uma física, tornando aquela experiência ainda mais significativa. Enquanto o sol começava a se pôr, Maria e Pedro se sentaram em uma toalha, observando a beleza do mar intocável.
As cores do céu refletiam a transição de suas vidas. A conversa fluiu naturalmente, entre uma lembrança e outra, até que Pedro, rompendo o silêncio, disse: "Mãe, você é a pessoa mais importante para mim." Essas palavras aqueceram o coração de Maria, que sorriu e respondeu: "Você também, meu filho. Eu nunca pensei que poderíamos chegar a isso, mas estou tão feliz que estamos juntos nessa jornada." O vento suave trouxe um clima mágico, e uma sensação de paz e conexão tomou conta dos dois. O ambiente leve pareceu favorecer uma confissão. Maria, com o coração acelerado, decidiu que era o momento de aprofundar a conversa. "Pedro, você já pensou sobre o que isso significa para nós?" A pergunta pairou no ar, e Pedro olhou para o horizonte, pensativo. No fundo, ambos sabiam que haviam ultrapassado barreiras, mas essa fragilidade os tornava ainda mais fortes. A honestidade entre eles era essencial, e aquele momento foi o primeiro passo para definir os contornos daquela nova relação. Conforme o sol desaparecia no horizonte, a conversa entre mãe e filho se aprofundou. Maria começou a explicar que, embora o que sentissem fosse intenso e especial, existiam preocupações e dilemas a serem enfrentados. Pedro, com a sensatez que sempre teve, escutou atentamente. "Eu entendo, mãe, mas também não acho que devamos nos privar de ser felizes apenas porque é complicado. A vida é feita de escolhas, e essa é a nossa escolha agora." Essas palavras tocaram em Maria, que se sentiu reconhecida e forte. Ela também soube que ganhar apoio de Pedro era um passo importante, não importando a direção que a vida tomasse. Juntos, decidiram firmar um pacto de respeito e sinceridade, sempre prontos para discutir qualquer desconforto que pôr em risco a nova ligação. O momento foi marcado por um toque suave de mãos, um gesto que dizia mais que 1000 palavras. Estavam prontos para enfrentar os desafios juntos, solidificando a conexão que havia surgido entre eles. A energia ao redor era de esperança e amor, e assim, a vida prometia novas e emocionantes surpresas. Após aquele dia na praia, Maria e Pedro se sentiram mais conectados do que nunca. A rotina passou a ser repleta de pequenos momentos significativos. As trocas de olhares, os sorrisos cúmplices e os toques discretos nos tornaram parte do dia a dia deles. No entanto, as especulações externas continuavam a surgir, e Maria começou a se preocupar com o que poderia acontecer se alguém descobrisse sobre a relação deles. Era um medo válido, considerando o que a sociedade poderia pensar. Para aliviar essa tensão, Pedro sugeriu que se afastassem do mundo por um tempo, talvez planejando uma viagem só para os dois. A ideia de um refúgio romântico animou Maria, que vislumbrou a oportunidade de aprofundar o amor que nascia entre eles, longe de olhares julgadores. Juntos, começaram a planejar a viagem, escolhendo um lugar tranquilo e bonito à beira-mar, onde poderiam relaxar, refletir e viver suas emoções com intensidade. Naquela noite, enquanto organizavam as malas, Maria percebeu que a expectativa por essa nova aventura não era apenas sobre um destino, mas sobre a jornada que estavam sempre prontos a compartilhar, independentemente de onde estivessem. A história de Maria e Pedro nos mostra que os sentimentos humanos podem ser complexos e desafiadores, mas a honestidade e a comunicação são fundamentais para enfrentar as dificuldades de um amor que ultrapassa normas sociais. A natureza do amor é multifacetada, e encontrar a coragem para se conectar com os outros, mesmo nas circunstâncias mais inusitadas, pode levar a descobertas profundas sobre nós mesmos e sobre a vida. Qual história você gostaria de ouvir a seguir? Queremos saber suas sugestões. Seja uma nova narrativa de amor, mistério ou até mesmo fantasia, a escolha é sua. O que você faria se estivesse na situação de Maria e Pedro? Você acha que o amor pode superar as barreiras sociais e morais que nos cercam? Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar nosso próximo vídeo e explorar mais histórias intrigantes como esta.